Começou aqui, pega para mim um negócio de acender em cima no guichê aí. Graças e paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos estar lendo, está lendo a palavra de Deus nesse momento. Eu creio que você vai estar participando, né? E você comunica aí seus amigos, que essa palavra possa chegar desse culto a todos os seus, aos confins da terra, possa Deus abençoar. E eu quero estar lendo já com você, a paz do Senhor Jesus que estão entrando aí, Adriana, Flávia, louvado seja o nome de Jesus, glórias a Deus, bendito seja o Senhor na vida de vocês, né, que vai aí contactando com os amigos, né, e nós vamos abrir a palavra de Deus hoje em Gênesis, capítulo 26. Eu quero ler com você, capítulo 26, do 1 ao 4. Eu quero estar lendo com você e dizendo que, obrigado, bispo, trouxe uma água aqui para mim. Louvado seja o nome de Jesus por esse momento tão especial, né? Nós oraremos. Enquanto você abre, Gênesis 26, Isaac na terra dos filisteus. Eu quero estar lendo com você nesse momento, em nome de Jesus, que diz assim: E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Não desça ao Egito, habita nesta terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Vou passar para o versículo pro versículo 12, que diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e prosperou o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía as ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso do que te tens feito do que nós. Depois diz assim, no versículo 19: Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e encheram ali um poço de água, e acharam, ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Essegue, porque contenderam com ele. Então, no versículo 21, cavaram outro poço e também contenderam sobre ele. Por isso chamou de Sitna. No versículo 22, e partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Reoboque, e disse: Porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaram nesta terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero orar sobre esta palavra, para que teu Espírito venha falar conosco, Senhor, para que teu Espírito, Senhor, possa nos perdoar, nos livrar, Senhor, dar força ao teu povo, no meio dessa pandemia, no meio dessas lutas, Senhor,
sabendo, Senhor, que Tu tens abençoado o Teu povo, que Tu tens feito o Teu povo próspero, Senhor. Que, Senhor, que o Teu povo, Senhor, tem sido, Senhor, guardado por Ti, ocultado de todo o mal que está sobre essa terra, por esse momento difícil no mundo, mas que Teu povo, Senhor, tem caminhado, Senhor, na força do Teu poder, para que Teu Espírito, Senhor, venha nos fortalecer e que a Tua palavra, que é vida, que é água viva, possa saciar a nossa sede, quebrando todas as cadeias e aguilhões, trazendo a cura, a libertação, a restauração. É a Tua palavra que é fiel, Senhor, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é a Tua palavra, luz para os nossos caminhos, e tem nos fortalecido no nome de Jesus, Senhor. Fala aos nossos corações, alcança aqueles que necessitam, alcança aqueles que ainda estão na cegueira espiritual, naqueles que ainda estão necessitados, que essa mensagem, essa palavra possa alcançar os corações, curando, Senhor, livrando, trazendo, sarando, Senhor, libertando a alma do cativeiro, para que haja salvação nesta terra, no nome glorioso de Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Todos aí que estão entrando, nossa amada irmã Simone, todos entrando aí, glorificando o nome de Jesus. Capítulo 26 de Gênesis fala de um homem, que já está vivendo aquilo que ele foi criado por Deus, é uma promessa em Sara e Abraão, e é Isaac, quer dizer filho da promessa, sorriso, perdão. Isaac quer dizer sorriso, mas ele é filho da promessa. E tudo isso é maravilhoso. É maravilhoso porque Deus havia declarado sobre Abraão bênçãos que vêm se cumprir aqui em Isaac. E nós vamos ver o que o Espírito Santo quer falar conosco. E eu iniciei o capítulo 26, o versículo 1, fala que havia fome na terra, além daquela primeira fome, quer dizer, agora uma segunda fome, e a primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então, enquanto ainda Isaac era menino, existia uma fome muito forte na terra, houve uma crise muito grande na terra, e isso Abraão enfrentou e Deus abençoou, porque Deus, ele quando nos chama, ele se responsabiliza, e quando Deus nos promete algo, ele vai sempre cumprir isso, com certeza. Agora, cada um alcança pela sua fé, e Isaac havia aprendido com Abraão, na fé que Abraão tinha, tanto que Abraão é chamado pai da fé, e ele passa pela mesma situação. Então ele bate uma segunda fome muito forte, quer dizer, uma crise muito grande, a chuva parou, a terra secou, não houve mais plantio. O povo de Israel, eles eram especialistas. Eu vou acenando aí para os que vão entrando, Missionário Socorro e os que vão entrando. E eles eram especialistas na agropecuária e na criação de gado, de gado, de ovelhas. Eles eram especialistas na agropecuária, que hoje a gente conhece, vai entrando aí em Presbítero Adelino, e eles, nessa especialização, eles viviam em clã. Então eles acampavam com as suas tendas, e aquela terra era trabalhada, tanto para eles geravam o seu próprio pão, quer dizer, todo o clã, todo o povo de Israel, todo o povo viviam juntos, praticamente num clã, e eles ali
comia daquilo que plantava, comia daquilo que criava, tudo isso, mas tinha uma coisa que tinha diferente no povo de Deus: a obediência, o temor e a bênção de Deus se derramava. Então Deus estava com eles para livrar do inimigo, Deus estava presente para os guardar de todas as dificuldades que acontecem, dar livramento, né? Trazer a cura, né? Você vê que numa época dessa aqui, a medicina, os médicos se achava na terra talvez curandeiros, era muito difícil, porque conheciam ervas e sabiam fazer um remédio com uma erva, mas Deus era chamado como o Jeová Rafá, o médico que nos sara, quer dizer, eles clamavam ao Senhor e o Senhor estendia as mãos para a cura. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor era o médico, o Senhor era o alfaiate, o Senhor era o padeiro, né, que fazia o pão, que vos dava pão. O Senhor tinha do céu, mandava carne, né, as cordonizes. O Senhor era o provedor de tudo, próximo ao seu povo, e guardava do inimigo que viesse contra eles. Então vai aí a Débora, também lá do Rio, Deus abençoe. E assim vivia o povo, o clã do povo de Israel, né? O povo debaixo das potentes mãos de Deus, quer dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente habitará, quer dizer, habitará, é proteção, é cuidados de Deus, o Salmo 91, né? Aquele que habita. Então, assim era o povo de Deus, assim é o povo de Deus hoje, né? Habitando debaixo da potente mão de Deus, quer dizer, debaixo da sombra do Onipotente, quer dizer, a sombra, ela traz refrigério, quer dizer, escape, provisão, tudo aquilo que Deus tem para o seu povo. E Deus é cuidadoso, é zeloso. Nós precisamos manter a nossa fé nos tempos que estamos vivendo hoje. A gente vê as lutas que está sendo para manter a igreja, manter a fé, manter a oração, manter os cultos. Não está fácil. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos que Paulo chamou de trabalhosos, que viriam. E não foi só para aquela época, logo após a saída de Jesus, porque tiveram tempos trabalhosos, mas também esse tempo profetizado por Daniel, né, pelo profeta Daniel, e aí também a provisão de Jesus, a profecia de Jesus Cristo, no capítulo, em Mateus 24, 25, em que nós vemos ali a volta do Senhor, os tempos da volta, em que tudo isso começaria a acontecer, e haveria acontecimentos, sinais, né, para domínio, sinais para opressão, para tantas coisas que estão acontecendo na terra e que a gente está vivendo como igreja, e que nós vamos ter que ter força agora, porque você vê que, trazendo para dentro de Gênesis 26, a qual Isaac toma uma posição, e a gente vê que ele toma uma posição por ele não consulta a Deus, ele vê a fome, as coisas não estavam acontecendo, então ele toma uma posição, ele diz: olha, eu vou para Gerar, para a terra dos filisteus, eu vou para a terra dos filisteus, e Deus diz para ele não ir, e diz para ele, o Senhor diz: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então você vê que Isaac estava tomando uma posição de ir para o Egito, de lá ficar e de começar uma nova vida, de começar uma tentativa. Talvez aquele momento, e acontece com muitos de nós, às vezes as emoções, as situações que acontecem ao nosso redor, que nos entristece, que nos dificulta, traz muitas vezes a decisão de querer tomar decisões, e decisões às vezes que não é da vontade de Deus.
e as coisas iriam acontecer de forma diferente. Então Isaac pensou o seguinte: se aqui está agora em luta, eu prefiro tomar minha decisão. E ele olhou para a terra dos filisteus. Por quê? Porque os filisteus eram peritos na terra. Eles tinham uma especialidade muito grande com o plantio. Eles eram habilidosos com a agricultura, né? E era um povo muito grande, já habitavam naquela terra, então, do Egito, e eles, em todas aquelas terras do Egito, havia muita coisa, muita provisão que ainda dava para suprir, para socorrer. E ele olhou para isso naquele momento, mas como Isaac era um homem temente ao Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, que lhe disse, na noite, ele estava querendo ir, e o Senhor disse, e apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, né? E serei contigo, e te abençoarei, nesta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então havia uma promessa sobre a vida de Abraão, e ela se estendeu para a vida de Isaac, que era filho da promessa. E o Senhor o lembrou, fez lembrar e disse: não faça isso, fica, lute nessa terra. E a terra estava seca, e ele ficou naquele lugar. E ele fica, e o Senhor ainda diz que vai multiplicar a descendência dele, e ele vai crescer. Olha que coisa tremenda. As coisas não estavam boas, as coisas estavam em seca, as coisas estavam em dificuldade, as coisas estavam não estavam, né, de acordo que desse para suprir todo o povo. Era um clã chamado Nação de Israel. Era o povo em que Abraão estava levantando, os judeus, a qual temia o Senhor. É um povo que não era uma família, era um clã. Eu não me lembro aqui o número agora, aqui, mas era um clã de um grupamento do povo de Israel grande. E como é que esse povo ia se sustentar? Só que o mesmo Deus que nos criou é o Deus que cuida e que nos dá provisão e que está atento a cuidar de nossas vidas quando nós tememos a Ele. Isso é algo tremendo, né? Eu tive experiência, né? Eu me lembro que eu fui abençoado, né, muitas vezes por Deus, nos meus trabalhos, em que Deus me deu oportunidade de visão e negócios, e fiz, mas de repente perdia tudo. De repente aquilo tudo ia por água abaixo. E eu sempre culpava, não, isso estava dentro da política e muitas coisas, mas assim, a gente observa a diferença de quem serve e quem não serve. E quando eu fui para o Senhor, eu percebi que as poucas coisas elas foram calgando, e foram alcançando, e foram se multiplicando, e foram permanecendo. Porque se a gente olhar hoje para a situação em que está o mundo, nós vamos notar e perceber que o povo de Deus está firme. E eu percebi que no meio dessa luta, Deus deu provisão ao povo, Deus supriu ao povo, Deus cuidou do povo, e Deus tem livrado o seu povo. É essa parte que nós nos diferenciamos do que é servir e não servir a Deus. Está debaixo da potente mão de Deus e não está. Está debaixo da sombra do Onipotente ou está fora desta sombra. Então a diferença é essa. Não é ser mais rico ou mais pobre. Não é isso. É a diferença dos cuidados e tudo, porque a dose, quando nós ficamos doentes,
a dose tem que ser certa. Então, se uma pessoa fica doente e o médico constata uma infecção dentro do corpo da pessoa, ela tem um período de antibiótico para tomar. E se ela não toma aquele período correto, o antibiótico não faz o efeito. Ele começa a fazer o efeito, mas quando não é cumprido o tempo correto e as horas, tudo certinho, aquele remédio pode não ter o efeito que teria que ter, cumprindo os horários e o tempo de tomada e a quantidade de tomada daquele remédio. Então, assim é o Senhor. Quer dizer, o Senhor, estando conosco, nós temos as doses certas de Deus. E a seu tempo Ele vai nos abençoando, nos livrando. Não que nós não vamos passar. Você vê que Isaac é filho da promessa. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Mas Ele dá uma receita. Ele dá um escape. Tem de bom ânimo. O ânimo é nosso. Nós é que temos que buscar força na fé. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé, porque ele creu numa terra erma. Hebreus 7 fala isso, né? E Abraão creu, e creu numa terra erma, creu numa promessa de uma terra que Deus faria na vida dele, e mudaria a história dele, né? Tirou ele de um lugar e levou a ele um campo, a erma, mas dizendo: deveras te multiplicarei, conta se tu pode, as estrelas do céu, areia do mar, conta, aí será a tua descendência, mas as bênçãos farei prosperar nessa terra. Assim acontece com Isaac, aqui no capítulo 26. Agora Isaac é que está dando seguimento as bênçãos de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Deus prometeu a muitos e está se cumprindo em nossas vidas. E muitas coisas vão se cumprir na nossa vida. E de nós se cumprirá nos nossos filhos, nos nossos irmãos, na nossa igreja, porque é a promessa de Deus que vai se realizando. A promessa de Deus, ela vai se estender. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então Isaac, por um momento, Isaac se esqueceu disso. Está tão claro aqui, porque Deus é muito claro no ensinar. Deus é claro em ensinar. Ele mostra o que é pecado e mostra também o que é zelo por não pecar e como ele age. E também como ele sara quando peca, quando se arrepende. Deus é zeloso, então Deus mostra que Isaac tomou a sua própria decisão. Não, é melhor, porque ele olhou para a terra que prosperava, mas era a terra do inimigo, era a terra dos que não temiam a Deus. Tem coisas na vida que nós só vamos se Deus permitir. Oramos a Deus por isso. A oração é para que a mão de Deus seja movida. Se vamos pôr as mãos naquilo. Lê, está queimando aí. Se vamos tomar aquela decisão de estar naquele lugar, de estar no meio daquele povo. Olha o que Isaac pensa: eu vou para o Egito, porque lá haverá escape. E o Senhor diz: não, habita nesta terra, porque havia fome. O Senhor queria santificar o seu nome na vida de Isaac. E para que este povo, os filisteus ali que estavam naquele lugar, eles pudessem saber a diferença de quem serve e quem não serve. E você será em destaque. Pode ter certeza que Deus fará a tua vida ser olhada pelos outros. Mas por que acontece com ela? Por que acontece com ele? Por que Deus... não é que Deus está agindo diferente, não. É porque você é fiel no caminhar com Deus, você é fiel nas orações, você é fiel no temor, você é fiel estar na presença de Deus, não abandona por causa das lutas, porque se nós olharmos para as lutas,
nós vamos abandonar o Senhor. Nós vamos deixar de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Perceba bem, Isaac foi a primeira providência que ele pensou. Não, eu vou para o Egito. E o Senhor disse, não vá. Fica nessa terra, peregrina. Então ele teve que peregrinar por fé. E havia naquela terra poços que foram cavados no tempo de Abraão, que foram cavados, deram águas, foram cavados na época de Abraão. A terra estava em seca. Então os filisteus cavavam seus poços e estavam começando também a ter dificuldade, porque eles estavam vivendo de tudo que tinha. Então Isaac falou, olha, vamos sair dessa terra, vamos para o Egito. O Egito tem tudo. O Egito era a maior capital do mundo, o Egito era o maior centro comercial do mundo. Então lá tinha tudo para muitos anos viver. Tinha reservas, tinha plantações, tinha água, as reservas de água. E aqui em Gerar estava seca a terra, estava em dificuldade. Não havia, tanto que os próprios filisteus não tinham, não estavam indo bem, estava tudo seco, estava sem os poços, não davam água, seus poços. E nos tempos de Abraão, depois, eles, por inveja, tamparam aqueles poços porque foram abertos. Porque nos tempos antigos, se tinha aquele que encontrava a água, tinha direito sobre ela. Aquele que encontrava a nascente ou seu poço e habitasse naquele lugar, tinha o direito sobre aquele lugar, porque ele encontrou aquele lugar. Então era um direito dele, porque ele cavou aquele poço. Então pela antiga lei, ele seria o dono daquele poço e ele poderia dividir a água com outros ou não. Então era assim. Então, por inveja, os filisteus tinham entulhado todos aqueles poços. E o Senhor, tudo em seca, vira para ele e diz, olha, habita nesta terra e eu serei contigo. Então foi por crer no Senhor em primeiro lugar. Primeiro que eu aprendo, obedecer a Deus, buscar a decisão que Deus quer tomar na nossa vida. Porque tomar a nossa própria decisão é algo do homem. É algo do homem. E o homem sem Deus, ele toma seus próprios caminhos e pode se machucar. Eu mesmo passei por isso. Então, quando nós confiamos no Senhor, Ele toma as decisões por nós. Ele nos dá a direção, Ele nos orienta, Ele nos mostra o que é melhor. E Ele faz numa terra seca brotar água, brotar planta, brotar frutos, para que a gente possa prosperar e possa glorificar o seu nome. E aqui vai acontecer isso, que o Senhor primeiro, naquela terra que estava daquela maneira, o Senhor diz para Isaac, fica, habita nesta terra, não desce para o Egito. O Egito, irmão, sempre se relaciona com o mundo e com o adversário, porque o adversário não vai oferecer o que não presta, o que não supre. O adversário vai oferecer aquilo que a gente vai achar que é bom. Então o Egito representa o mundo, né? Faraó representa Satanás. Então ele vai oferecer, então a terra que vem, então era para tirar Isaac do propósito da presença de Deus. E de repente o Senhor fala com ele, ele obedece e fica. E sabe o que vai acontecer? Isaac começa a desentulhar os poços e ele colhe. Olha, no versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Quer dizer, porque o Senhor o abençoara. Quer dizer, a terra seca prosperou a 100%, porque Deus fez os poços
que os filisteus haviam entulhado na época de Abraão, fez com que desse água. E os filisteus furavam seus poços e estavam secos. Então eles, por inveja, vendo que Isaac estava colhendo a 100%, quer dizer, não perdia nada, tudo que ele plantava, colhia. Tudo que ele pôs a mão, estava abençoado, prosperava. E eles, por inveja, diz a palavra, que os filisteus entulharam. Então eles cavavam e eles entulhavam e contendia com ele dos povos. Havia contenda, eles vinham, diziam, essa terra é nossa, esse povo é nosso, esse poço é nosso, porque eles diziam, o que acontece com esse homem? Ele abre o poço, o dele dá água, o nosso não dá. Mas essa é a diferença. Deus faz a diferença na vida dos que servem, né? Não para fazer mal ao próximo, mas aos que temem, Deus tem o zelo, tem os cuidados. E da mesma forma que nós tratamos Deus, né? Por que Deus abençoa alguns? Às vezes a gente fala, né, mas por quê? Por que o fulano ali? É porque tem temor, é porque busca, é porque está na presença de Deus. É a diferença. Então tem a diferença do que serve e do que não serve. Essa é a diferença que Deus mostra também dentro do seu próprio povo. E Isaac, por temor, por obedecer ao Senhor, o Senhor o prosperou naquela terra. E deu a 100 por 1. E ainda que o inimigo, você vê aqui, contendeu com o povo, com um poço, ele deixou, foi abrir o outro, também deu água viva. A palavra fala água viva, né? E deu água viva. E eles foram contender pelo poço de novo. Por quê? Porque eles eram povos invejosos, né? A inveja, a maldade, ela acontece muitas vezes. Nós temos que ter cuidado, sabedoria, porque o inimigo está sempre à espreita, querendo impedir. Não é para qualquer um que você tem que contar a sua bênção. Tem que saber contar e para quem contar, porque é assim, infelizmente, né? E eles foram abrir novamente. Então chegou uma hora que eles tiveram que parar e disseram, olha, deixa ele ficar com esse poço, porque todo lugar que ele põe as mãos, o poço gera água e água viva para os abençoar. Então eles sabiam que havia algo diferente na vida de Isaac. E assim, e o povo que estava com ele. Então, e assim é na sua vida. É diferente. É diferente porque você serve a Deus. É diferente. Eu me lembro que quando eu não conhecia o Senhor, da forma que eu conheço, pensava que conhecia, irmãos, a gente buscava conselho, buscava orientação, buscava cura, buscava a libertação, era tudo momentâneo. E aquilo daqui a pouco desabava, né? E as coisas com Deus não, elas são firmes, constantes. Por isso que nós devemos ser constantes nas promessas de Deus, sabe? Ficar debaixo da promessa, esperar, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Quer dizer, aquilo que Ele deu em promessa em nossas vidas, Ele vai cumprir, basta nós estarmos firmes. Eu estou 31 anos indo na presença de Deus, continuo furando os poços, porque dos poços de água que o Senhor nos dá, nunca vai faltar água, né? Nunca faltará a água para saciar a nossa vida. E assim Jesus disse para aquela mulher, fazendo uma analogia para a gente fechar aqui, em João 4, né, que Jesus fala para aquela mulher samaritana. Ele está exatamente sentado sobre um daqueles poços, que Jacó um dia vai estar sobre aquele poço, que ele abriu, Jacó. E ele vai, um desses poços que o povo abre, porque
você vê que vai vir Jacó e Esaú, filhos de Isaac. Quer dizer, ligados ali à promessa. E eles também põem a mão no poço, e o poço cava, fura poço, e também dá água, porque a promessa estava sobre eles. Né? E a promessa se alcançava de Abraão a Isaac, agora a Jacó também. E Jacó abre na cidade de Sicar aquele poço. E quando ele abre, e nós sabemos que Jesus vai lá e ao meio-dia senta à beira daquele poço, que ele está com sede, como homem, né? O calor tremendo, Jesus cansado, né? E vem uma mulher tirar água, nós sabemos a palavra, não vou entrar muito nela, é samaritana, quer dizer, não se comunicava com os judeus, não se dava com os judeus. E uma coisa que a gente pode pôr, eu creio que a igreja vai subir sem placa. A igreja vai subir, Deus deu placa, não tem como eu falar, seria hipocrisia da minha parte. Eu creio que Deus deu um pouco a cada um para guardar o seu povo, porque se um não ficar no caminho, se desviar, o outro está. E isso eu passei a entender no Senhor. Então Deus fortaleceu, para que Deus possa segurar o seu povo e fortalecer o seu povo e orientar o seu povo. Mas não é a placa que vai nos salvar. E nós seremos um só povo, um só rebanho, da qual ele é o sacerdote, né? O supremo sacerdote, e que nos governará. E ele é Jesus. Então aquela mulher chega para pegar a água ao meio-dia, porque ao meio-dia o sol está escaldante. E ninguém ia tirar a água, aqueles judeus principalmente, que era ali o poço deles, não ia tirar a água jamais naquele horário. Então aquela mulher ia para não afrontar um judeu, para não ser apedrejada, não ter nenhuma, porque havia uma diferença, não havia comunicação entre judeus e samaritanos. Então era como se eles eram um povo rejeitado. E aí ela vem e tem um homem sentado, que ela não sabe quem é um homem, um judeu, sentado na boca do poço, na beira do poço, para aonde se tira a água. Que Jesus esteja sentado na tua casa, esteja sentado na tua vida, né, pronto para te servir com água viva, para que essa água viva possa gerar bênçãos dentro da sua vida, gerar bênçãos para que você possa glorificar o nome do Senhor, possa alcançar com bênçãos os seus filhos. Não parece, às vezes eles não obedecem, às vezes nossos filhos querem coisas que olhar para o mundo, mas sabe, todos nós passamos por essa fase, né? Adolescentes, jovens, é difícil, não é fácil. Eu glorifico a Deus quando eu vejo jovens na igreja, né, podendo estar ali, ao invés de estar no mundo, estar adorando a Deus, estar dançando, cantando, tocando, participando, outros participam. Eu fico maravilhado, porque eu lembro da minha infância. E passa um filme, às vezes, na cabeça. E eu fico, poxa, essa hora eu estava jogando pedra num telhado de alguém. Eu estava correndo atrás de uma pipa e não tinha se invadir a casa ou não. Então são coisas que a gente olha e vê que ou talvez estava jogando a bola e brigando e a ponto de perder a vida. Era assim na juventude, na adolescência. Mas olha aqueles jovens servindo a Deus, que coisa maravilhosa. E assim é os que servem. Então eu vejo Deus cuidando a diferença. Mas chega aquela mulher e se espanta por ele ser judeu, pedir água a ela. A gente já sabe, eu não vou. Mas eu quero fechar essa mensagem, que os poços de água viva que Deus deu no meio da dificuldade, no meio da seca para Isaac, essa água viva, Jesus nos deu através do seu Espírito Santo, e o poço hoje somos nós, que tem alguém para beber dessa água.
que essa água possa jorrar. Jesus disse que quem crê em mim, do seu ventre, jorrará rios de água viva. Então que alguém encontre água viva em você, que é a água do Espírito Santo, que traz vida, e possa também conhecer esse caminho, possa prosperar nesse caminho, não só prosperar com riquezas materiais, mas prosperar com a graça de Deus. Eu creio que aqueles filisteus, que a inveja foi porque a palavra fala que eles invejaram a Isaac. Ele diz, mas por que esse homem, nós furamos o nosso poço, não sai água, está em seca, não tem água. Mas como é que esse homem fura poço e a água dá? O que está acontecendo? Então eles foram vendo, foram contendendo por isso. Eles contendiam dessa forma. Não, esse poço é nosso. Por quê? Porque ele dizia, a gente põe a mão, não sai água. Agora esse homem chega aqui, põe a mão, tudo aquilo que você puser as mãos, tudo aquilo que você botar a planta dos seus pés, correspondente pela direção de Deus. Lógico, Deus fará prosperar, Deus te abençoará, mas habita debaixo da potente mão de Deus. Habita, o Senhor falou para ele, fique na terra que eu te mostrei, que eu te mostrar. Fique aonde Deus quer te pôr. Fique naquilo que você almeja como sonho, mas busque em Deus, para que Deus te dê. Porque senão muitas vezes, a gente põe na mão de Deus e a gente atravessa Deus. Olha Isaac atravessando. Ele já estava com a promessa, mas ele se esqueceu porque a luta foi grande. Não é que Deus o puniu, não. É porque a luta estava grande, Deus queria ensinar aquele povo. Mas ele ouviu, também ele não pecou, não. Ele desejou ir para se socorrer. Por esquecer por algum momento que Deus lhe daria a direção. Mas o Senhor falou com ele, viu, porque era um sentimento, nós não somos robôs. Somos feitos de sentimento. E muitas vezes a gente quer solução, quer buscar, porque é difícil, não é fácil. A gente olha a situação, olha para os irmãos, olha para o irmão que perdeu a fé, olha para o outro que não vem, olha para o outro que não busca, olha para o outro que não quer dividir, não quer dividir nada, né? A gente olha porque nós somos egoístas. E nós precisamos olhar pelo amor de Jesus que se estende sobre nossas vidas. Deus fará prosperar naquilo que Ele pôs diante de você. Mesmo que a luta venha, acredite que quem dá água no poço é Jesus. O poço a gente pode até furar, que nós estamos aqui na terra, mas a água, quem deu é o Senhor, e quem dá é o Senhor. E o Espírito Santo tem sido a água viva pela palavra de Deus em nossa vida. Eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Pai, eu apresento a cada um que aí está, Senhor, nesta hora da mensagem. Senhor, e aonde chegar esta mensagem, e esta palavra for ouvida, Senhor, que, Senhor, pelo temor, pelo obedecer a Tua vontade, por buscar direção a Ti, Senhor, haja o prosperar do Teu povo em todas as áreas, na área emocional, na área sentimental, na área profissional, na área financeira, na área espiritual, Senhor. Que o Teu povo prospere, porque a Tua, Senhor, Tu faz jorrar de água viva sobre o Teu povo. Tu faz que a água, Senhor, faça prosperar sobre a vida do Teu povo, gerando fé, gerando força, gerando capacitação, Senhor, porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é pão, a Tua palavra é água viva, a Tua palavra, Senhor, que supre as nossas sedes, Senhor, sacia nossas sedes de justiça, de verdade, para que possamos caminhar e nos fortalecer na Tua presença. Senhor, Tu que traz a cura, Tu que tens a libertação, que nós possamos, Senhor, estar debaixo da Tua onipotente mão, que nós possamos estar debaixo da Tua sombra onipotente, para que possamos, Senhor, achar graças aos Teus olhos, perdoando nossos pecados e nos sarando. Senhor, que a Tua bênção repouse sobre o Teu povo, e todos aqueles que ouvir possam se converter, possam, Senhor, temer, e possam se chegar a Ti no temor da Tua palavra, e se render a Jesus Cristo,
o poço de água viva. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã, às 10 horas, Deus te abençoe.